Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da Direto da Gazeta. Hoje vamos falar de samba, cultura popular brasileira, escolas de samba e tudo mais. Meu amigo Rafael Moreira. E aí, Brunão? Tudo bem? Satisfação. Membro do Madrugada Futebol Clube. Graças a Deus. Antes de orgulho, tudo, sempre. nosso amigo Douglas Germano. O nosso fundador. Esse aqui eu convido há uns 304 anos para vir aqui. Chato, né? Ele é mais difícil, né? Ele é. Mas ainda... Mas é muito educado. Ele é. Mas- Ele é capaz de falar, tô chegando E tá chegando até hoje. Tá chegando até hoje. E você tá com. Você é músico de mão cheia, um dos maiores músicos dessa cidade. E nesse momento você tá com o Pagode dos Meninos. Tô lá, atualmente. Esse é o principal, você é do Batuqueiros e Batuqueiros e Nossa Gente, né? Sua Gente. E Sua Gente, perdão, Batuqueiros e Sua Gente. Pagode dos Meninos. Como que é esse projeto aí do Pagode dos Meninos? O Pagode dos Meninos a gente costuma dizer que é um projeto alternativo, jovial, abrangente e inovador. Somos todos músicos de formação, todos nós já músicos acompanhantes de muito tempo de carreira. E um músico do Belo, por exemplo, outro é músico do Arte Popular, o outro era mestre de bateria, músico sensação, atualmente presidente de escola de samba, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. O outro é um exímio instrumentista do repique de mão, assim, um dos caras mais incríveis que eu já vi tocando esse instrumento e acompanhou todo mundo, tocou com todo mundo na noite de São Paulo. E eu, que, modéstia à parte, também já tenho uma história aí. E a gente começa no Quintal dos Pretos como músicos acompanhantes ali. Éramos 8 no começo. Baita projeto do Quintal dos Pretos. Éramos em 10, perdão, mais o Magno e o Maurílio. E depois rola uma dissidência ali. Tá, normal. Uma ruptura. E a gente funda o Pagode dos Meninos, que estamos aí. São 5 batuqueiros levando essa identidade, sabe? Essa tocada. Nosso ideal mesmo é deixar um legado, uma tocada, um jeito de interpretar o samba, um jeito de... E colocar a batucada em primeiro lugar, né? Sim. Só para o pessoal entender quem você é, quem não te conhece. Você está dentro do Camisa Verde e Branco desde nascença. Já foi ali parte... Hoje você está na chapa que venceu as eleições do Camisa Verde, que acabou, foi nessa semana. Foi ontem. Democracia venceu. Venceu. Depois de um longo período de instabilidade, tirania, talvez, vamos dizer assim. Sim. Que eu não sei as nuances lá dentro da escola, mas... Eu acho assim, eu não posso ser alguém que vai dar as diretrizes, mas os processos estão aí, os números estão aí, Tá. A verdade está fácil de ser pesquisada e por conta de uma decisão judicial a gente infelizmente teve que fazer uma eleição às pressas e graças a Deus agora a democracia foi restabelecida dentro do Camisa Verde e Branco. Perfeito. E conta pra mim, por exemplo, daqui a pouco a gente chega em você. Quantas pessoas da sua família são músicos? Todo mundo. Vamos dizer assim, da minha família. Quem é sua mãe mesmo? A minha mãe é a cantora Adriana Moreira. É só isso. Só para conversar. Começa com o meu avô, né? Meu avô era músico do Grupo Tempero, tocou na noite em São Paulo, tocou no Serginho Bandescência, o Grupo Tempero fez um grande sucesso, meu avô tocava swing e tal. E aí, quando vem a minha mãe, a segunda geração dos Moreiras músicos, aí eu não preciso nem muito dizer, né? Irmão. Meu irmão também, Pedro Moreira, Pedroca, trombonista hoje, dos Bicudos, né? Também está lá na banda do Emicida, Na banda do novinho, Emicida. mas já está na atividade já. Você desde pequeno já tem esse envolvimento com... Você é a sua principal instrumento, né? Você é um percussionista, Sou acima de percussionista tudo. de formação, sim. Desde quando você começou a aprender a ter relação com os instrumentos, a ter relação com Camisa Verde e Branco? Desde sempre? Cara, eu fui batizado dentro da quadra do Camisa Verde e Branco, literalmente. Meu padrinho era o Carlos Alberto Tobias, que também era padrinho da minha mãe. E quando a minha avó se separa do meu avô, do Cisão Moreira, quem fica nesse lugar assim de pai mesmo, né, de criação, de buscar no colégio, de ajudar, de incentivar, é o padrinho dela, que veio a ser meu padrinho, Carlos Alberto Tobias, que foi presidente do Camisa Verde. Então ele me acolhe ali quando eu nasci, ele falou, não, esse garoto é meu. E aí eu fui batizado dentro da quadra e como minha mãe já frequentava a quadra desde garota, minha avó, temos todos uma relação muito grande com a escola. Minha tia foi princesa da bateria, então minha avó fez feijoada, então a gente tem uma relação muito grande. Meu filho também veio a ser batizado na quadra, depois eu batizei pelo atual Seu filho presidente. é músico também? Meu filho hoje já é meu É proibido não ser músico na sua família? Assim. Cara, já estamos na 5ª geração de músico em casa já. Sim. Ele tentou fazer outra coisa. Ele é percussionista também? Percussionista.
Já tá tocando com a voz, tá tocando com os batuqueiros. Caramba. Gravou com o Zeca também, com a gente. Né? Porque você, além da sua carreira solo, você gravou com um pessoal legal aí também, né? Gravei. Com Chico Buarque, Toquinho, Carlinhos Vergueiro, Zeca Pagodinho, você é muito presente, você fez vários shows com ele. Gravei programa de televisão, gravei DVD, né, pela TNT. Nem sei se eu podia falar isso aqui. Pode falar o que você quiser, pelo amor de Deus. Para falar palavrão, fica à vontade. Ah, então tá bom. Mas eu tive, assim, eu começo a minha carreira como músico acompanhante com o Eduardo Gudim. Na verdade, como sub da minha mãe, tá. Que na época quem acompanhava minha mãe eram os músicos do Quinteto em Branco e Preto. Sim. Então eu tenho essa relação da música dentro de casa desde cedo. Porque o meu pai, Everton, por mais que ele não seja músico profissional, ele era um músico amador, exímio músico. Ele era craque. Craque, muito bom percussionista. Então ele é um dos fundadores do Mutirão do Samba, ao lado do Douglas Germano e do Paquera e do Moreira. Ele é um dos integrantes da Orquestra Paulista de Samba, onde eu comecei a minha trajetória com 7 anos. Eu já acompanhava meu pai em show em São Paulo, no Rio, em outros, Brasília. Então, e era o Douglas Germano, o João Poleto. São músicos que foram se destacando. Meu pai, ele como nunca tinha sido músico de carreira, ele optou por seguir lá na carreira dele, que é na parte de logística. Trabalhou muitos anos na Mercedes-Benz e hoje ele trabalha com peça de trator. Mas é um exímio percussionista. Mas não faz vergonha em roda de jeito nenhum. Pelo contrário, ele ensinou tudo pra gente. Meu irmão, antes de ser trombonista, é percussionista. E assim, meu pai é o nosso grande espelho. Uma pergunta que eu ia fazer depois, mas eu já vou dar uma adiantada aqui. Eu sinto que na música brasileira, o percussionista ele é menos respeitado que outros músicos. O cara fala, ele é violonista. Não, ele é bom. Percussionista é como se fosse uma coisa fácil. Precisa de muito estudo. Muito estudo para subir num palco e se apresentar. O pessoal pensa, é só pegar um pandeiro, pegar um surdo e bater. Eu queria que você explicasse a dedicação que o músico de percussão, e se você também sente que ele não é respeitado como ele deveria, muitas vezes. Como realmente um músico com M maiúsculo, assim. Sim, com certeza. Tem até piadas que a gente faz assim, o percussionista não é músico, é o melhor amigo do batera. Não é nem o melhor amigo do músico, é o melhor amigo do batera. Vai preenchendo. Mas assim... eu penso música como camadas, né? Hoje eu tenho a oportunidade de ser arranjador, tenho arranjos em alguns discos aí e tenho agora produzido também coisas. E justamente para tirar esse estereótipo de que o percussionista não é um músico completo. Qualquer pessoa pode ser um músico completo, qualquer instrumentista, desde que ele estude. Então, percussão, assim... tem que dedicar muito estudo, porque é a base de tudo. Se a base não tiver boa, não tem como as outras camadas funcionarem. Então a gente pensa assim, a galera tem mania de achar que a percussão é só mais alguma coisa, mas quando a gente começa a gravar um disco, a produção começa literalmente pela percussão, que é o tempo. Então, sim, que é a batida, que é a marcação. Que é a marcação. Então, não tem nada mais importante na música popular brasileira do que a percussão. Sim. Então, eu trabalho justamente a percussão. Então, a percussão me deu a oportunidade de fazer arranjos hoje com parceiros como Alain Badia, que é um grande maestro. Você falou que já teve gente que falou, nossa, mas você é percussionista, você faz arranjo? Exatamente. Né? Como assim? Como assim? Eu falei, poxa, eu acho que isso deve muito também à falta de educação musical nas escolas e à falta de educação mesmo no brasileira, né? Sim. Porque lá em Cuba, por exemplo, o percussionista toca piano. Mas o trombonista também toca piano. E o outro cara também toca piano. Se todo percussionista tivesse a oportunidade de estudar um pouco de harmonia, estudar um pouco de melodia, ele poderia expandir muito mais. E a gente poderia mudar esse cenário. O que eu vejo em rodas de samba que eu vou por aí, ninguém pega um violão sem saber tocar bem violão. Mas tem gente que pega o seu pandeiro, pega um negócio ali, não sabe nada, tá meio bêbado. Do brasileiro. Não, deixa que eu vou participar da roda aqui. Todo mundo sabe tocar percussão. E assim... não sabe, né? Não sabe. É o que eu falo pro meu filho. Às vezes eu cobro ele, percussionista novo, falo, não tô te vendo com um instrumento, hein? Eu, na sua época, estudava de 7 a 8 horas por dia. De 7 a 8 horas por dia. Então, é o mesmo tempo que estuda um violonista. Então, para hoje eu ser um exímio instrumentista hoje eu acho que eu estudo no carro, assim. Tá. Hoje eu vindo para cá, fiz uma virada de surdo e falei, vou gravar. Já fiz na cabeça, depois eu já penso, assim, para ter esse dinamismo, essa facilidade de pensar e executar, é estudo. De percussão, você toca tudo? De percussão de samba, tudo. Qualquer coisa? Jogou na mão? Jogou na mão.
Já agora eu tô me aventurando na bateria. Sempre que tem uma oportunidade na passagem de som ali, eu falo, vai batera, deixa eu estudar. Mas já gravei batera também tocando. Pô, no show, por exemplo, no show do Zeca Pagodinho, qual costuma ser seu instrumento? Meu instrumento é surdo. Tá. Eu tenho um estudo voltado para isso, chama surdo, o pulso do samba. É um estudo workshop que eu tenho, feito por estudo. Você dá workshops, então. Tem workshops, eu sou parceiro da Contemporânea, sou endorser da Contemporânea. Legal. E lá no Contemporânea, YouTube... pode falar mais da Contemporânea aí, que é... Contemporânea eu digo que salvou minha vida. É. Porque instrumento também é muito caro. É caro demais. Muito caro. Então, para pensar assim, minha mãe musicista, meu pai trabalhador de fábrica no começo, né? Então, pensa, para comprar um instrumento, tinha uma dificuldade. Então, a Contemporânea me deu a oportunidade de tocar tudo hoje. Porque eu pude ter tudo. Para você estudar, você precisa ter o instrumento. Eles fizeram uma parceria ali. Exatamente. Então, e é isso que eu busco também. Eu faço sempre workshop gratuito, faço sorteio de instrumento, realizo... como é que eu posso dizer assim... faço alguns movimentos para que pessoas que estejam sem instrumento, que queiram aprender, consigam ter acesso, ou seja mais barato, ou seja gratuitamente. Sempre tento dialogar com isso. Famoso bem bolado. Para ajudar o pessoal. Ajudar as pessoas, né? Sim. Porque agora, falando nisso, você tem um projeto chamado Batuco. Batuco. De que você... são crianças? Na verdade, o Batuco... Ou é para qualquer pessoa? É para qualquer pessoa. Explica o projeto para a gente, por favor. É um projeto que ele pensa o samba como agente de inclusão social. Porque, como eu estava falando, eu sou um garoto periférico e que o samba salvou. Não só a mim, mas salvou a minha família toda, assim, né? Ele nos profissionalizou, nos deu a possibilidade de ser alguém de fato, né? De estar no cenário. Antes de você explicar, eu acho que tem uma frase muito bonita sua que você fala que o Camisa Verde te jogou da Barra Funda para o mundo. Da Barra Funda para o mundo. Te deu essa possibilidade, continuar. Porque, assim, o primeiro contato que eu tenho com instrumento, com música, é em casa. Mas nem todo mundo tem esse acesso. Claro. Então... Aí é onde o próximo passo. Lá no Rio de Janeiro é só você descer o pé do morro, tem uma escola de samba lá. Aqui em São Paulo é um pouco mais difícil, a geografia já não ajuda tanto assim. A minha escola, por exemplo, fica numa região central. Então, se você mora na Zona Norte, você tem que atravessar. E a gente atravessa, e a gente vai. E esse esforço é retransmitido para a gente de uma forma como, às vezes, como inserção no mercado de trabalho. Então, o Batuco é isso, é mostrar para as pessoas que o samba pode sim ser um agente de inclusão, tirar as pessoas da rua, inserir no mercado de trabalho, não somente como percussionista, batuco, mas como um jornalista, mas como um designer, como um costureiro. Como que a gente faz isso? Através de cursos cursos profissionalizantes, através de workshop com oficinas de fantasia, através de oficina de bateria. Talvez um cara que não saiba tocar, não seja músico, mas vira um educador. Sim. Então a gente tenta mostrar esse viés. E ele é inspirado num projeto que eu criei com o PCD em 2013, em parceria com a ONG Casa de Davi, na Fernão Dias, que cuida de pessoas com autismo, pessoas com deficiência e neurodivergentes. Eles tinham uma interação deles lá que chamava Samba para Todos, ganharam alguns instrumentos e deixavam os assistidos tocando. Eu fui convidado a montar um projeto dali. Então, daquele grupo de 50 pessoas, não me recordo, eu tirei um grupo de 15 e trabalhei a música nessas pessoas. Então, o resultado depois de 2 anos foi pessoas que se mutilavam, hoje tem uma qualidade de vida totalmente diferente. Até trabalham na rua. Hoje eles têm uma ala lá que é só para essas pessoas que conseguiram, através da música, ter uma qualidade de vida melhor. Melhorou muito. Entrou como um medicamento, sabe? Então, o aprendizado da música é uma coisa que deveria vir de escola e não vem. Eu estudei em escolas, nunca tive, no máximo, tive uma flauta doce ali no prézinho, na primeira série. Você percebe o desenvolvimento de pessoas que nem você falou, que se auto-machucavam, que se feriam, que as pessoas ficam muito mais sociáveis, essas pessoas neurodivergentes, sim, com síndrome de Down. Você vê, é visível o avanço. Com certeza, é visível. E é só uma das parcelas
desse grande combo que é o samba, sabe? Eu não digo somente o samba, é a música. Claro. Mas como o samba não tem como não ser sambista em casa, então eu achei... Poderia ser outro gênero se fosse em outro lugar. Podia ser o forró, podia ser o rock. E eu tenho certeza que Sim. eu tenho certeza. Que na sua realidade é o samba. Eu já tive a oportunidade de, por conta do samba, ir fazer workshop em universidades federais, no Nordeste e tal, e dialogar com outros músicos, outros educadores que fazem esse mesmo trabalho. O meu trabalho ele é totalmente institucional, ele sou eu. O Batuco sou eu, meu filho e a minha companheira, sabe? E os meus amigos que me ajudam, que fazem design, então eu crio ideias. Assim, cara, há 2 anos, quando eu criei o Batuco, eu quero fazer um festival. Por quê? Eu quero que as pessoas vejam aquele projeto que está parado lá, que eu criei há 10 anos atrás. E eu não estou mais lá, hoje tem outra pessoa tocando. E eu não estou lá porque a demanda da vida faz com que eu não possa estar mais nos mesmos lugares. Mas você fez o negócio andar. Mas eu posso voltar e retransmitir. Então, eu pude, há 2 anos atrás, fazer um festival com arrecadar alimento, agasalho. Montei um musical ali, trouxe minha mãe para cantar, o Henrique Araújo para produzir, o meu irmão para tocar trombone. Grande Henrique Araújo, hein? Trouxe uma mestra de bateria mulher, Laísa, filha do Laíla, que foi homenageado pela Beija-Flor, para fazer um workshop em parceria com os meninos da Casa de Davi, para o público. Fiz uma feijoada, roda de samba. Então, era um dia de samba para que eles entendessem também que aquela tocada deles, aquilo que faz eles ficarem tão felizes, também pode agregar e agradar tantas outras pessoas. E eles precisavam ser vistos. Sim. Então, de 2 anos para cá, eu decidi que eu vou partir... separei minha vida em 2 partes. O Rafael é músico, produtor, cantor, compositor, e o Rafael é educador. E o Rafael Educador tem como objetivo mostrar que o samba salva vidas. Tá. Alô, patrocinadores também. Por favor. Por favor, porque isso é uma demanda de dinheiro, de tempo, de estrutura. Hoje eu pago tudo do meu bolso, faço financiamento, pego empréstimo no banco. Tá. O ano passado, agora eu fui participar de uma palestra na universidade em Lisboa e foi isso, assim. A Contemporânea me ajudou um pouco. Contemporânea eu vi que deu uma ajuda também. Me ajuda sempre, me manda em workshop, me manda em congressos, sempre me apoia. Mas de resto, sou eu. E aí o que eu faço? Eu tiro, sabe aquele disco que eu produzi? Aí, ganhei uma graninha ali a mais, eu tiro uma parte ali e falo, não, vou que legal. fazer uma parada aqui. Hoje, então, quem que comanda? Você? O Batuco. O Batuco sou eu. Tá. Sou eu. E hoje a gente criou, no Carnaval, como eu sou muito ligado no Carnaval, eu criei uma ala dentro do Batuco que chama o Batuco Samba Show. E a gente faz shows de Carnaval, com bateria inclusiva. Temos mulheres, temos deficientes também na bateria. Sim. Temos pessoas mais velhas e a gente leva um ritmo sensacional para os eventos no interior. Eu, como uma pessoa idosa, né, que não sei tocar nenhum instrumento, qualquer um consegue aprender? Qualquer um consegue aprender, em qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida. A pessoa fala, eu tenho 50, tenho 60, tenho 40. Na pandemia eu cheguei a ter 35 alunos, cara. Eu não aguentava mais ficar na frente do computador dando aula. Cheguei a ter 35 alunos, 6 bolsistas. E você vê o desenvolvimento de todo mundo. Todos Pessoas eles. Neurodivergentes, todo mundo você repara um desenvolvimento. Todos eles, inclusive mulheres. A música é uma coisa meio... Parece não, né? Age em outra parte do cérebro ali que é quase mágico. Inclusive, uma aluna minha, ela tinha diagnóstico de síndrome do pânico e não tinha fobia social, tinha alguma... ela aprendeu a tocar instrumento, agora ela está em todas as rodas de samba que eu... Que maravilha, né? Não existe fobia social na roda de samba. Não existe. Então, uma pessoa que tinha totalmente dificuldade em lidar com as pessoas, hoje... Claro que não substitui psicólogo, nada, mas, assim, é um grande auxílio, né? É um grande auxílio, com certeza. Você ter ali... faz parte... É bom para a organização, é bom para a saúde mental, é bom para o equilíbrio mental também, de você, é um momento que você para. É que nem uma luta, uma coisa que você consiga colocar a sua energia ali para você não explodir, né? Sim, o pessoal vai fazer boxe, algumas pessoas, a ideia, o princípio é parecido. É bem parecido. E você falou de ir para Portugal, de ter ido para outros lugares, você viajou bastante já com a sua arte. Viajei. A minha primeira viagem foi teve uma história engraçada. Eu com 17 anos, eu entrei para a banda do Gudim.
do Eduardo Gudim, que é o Notícias do Brasil. Eu sou da terceira formação. A primeira formação teve o Renato Braz e a Mônica Salmazo. Tá fraco, hein? A segunda, a Fabiana Cosa, e eu tive a oportunidade de fazer parte da terceira, né? E aí, com 18 anos, a gente foi participar de um festival Popcon, que era o Ano do Brasil, na Alemanha. E o Gilberto Gil era o ministro. Então, imagina, um garoto com 18 anos, com passagem marcada para a Europa. Pô, feliz pra caramba. Aí, aos 47 do segundo tempo, o Gudim falou, não vou. Ah, vai. Ele não foi. Ele não foi? Não. Foi o Gudim, o Eduardo Gudim, Notícias do Brasil, sem o Eduardo Gudim. Mas vocês foram? Fomos. Ah, bom. Então fica aí, pô. Vamos fazer um show sem ele, a gente acha um cantor lá. A gente chegou... Não, levamos um cantor daqui. Cada um cantou uma música e foi assim que começa a minha trajetória de Eduardo cantor Gudim, também. Se você tá acostumado a ir pra Europa, eu não tô. Não tô. Eu não ando de avião, não ando de avião. Você cantou? Cantei, cada um cantou uma música. O Cezinha cantou. Você é um bom cantor? Cara, olha, é difícil isso, porque eu sou filho de uma grande cantora. A régua ali é alta na sua casa. E agora, assim, de um tempo... Quando a gente fazia a Santa Segunda, toda segunda-feira no Alto Borogodó, um salve pra Estefânia, minha parceira. Salve. E toda a galera do Alto Borogodó, que foi meu chão durante muito tempo. Ficamos 8 anos lá, toda segunda-feira. Saudoso Léo. Saudoso Léo, meu parceiro. Me chamou muito pra ir pescar num chalezinho que ele tinha no litoral. Boa. Então a gente fazia muita música lá, era muito bom no Alto Borogodó. Então a gente sai dali e com todo um processo de fazer música com qualidade. Então ali a minha mãe já me chamava para cantar. Canta um samba, canta um samba. E ali eu gravo, naquela mesma época eu gravo um disco cantando, só que o disco eu não boto o disco porque eu não gosto de mim cantando. Tá. Então eu não boto o disco. Aí todo mundo, pô, você não bota o seu disco na rua? E eu não gosto. Aí eu fui fugindo disso, e agora eu virei cantor. Agora você é cantor. Não tenho o que fazer. Eu sou um dos cantores do Pagode dos Meninos. Tá. E a gente vai lançar um DVD agora com produção do Valmir Borges. E a música que vai sair agora, o primeiro single, é uma música que eu gravei com participação da minha mãe. Você gosta de você cantando agora? Eu tô começando a apreciar, porque agora eu tô estudando, tô começando a entender. Gente, Paulo Vanzolini, por exemplo, não era um grande cantor. Não era cantor, né? Mas ele gravou um disco cantando. Paulo César Pinheiro também. Pô, mas ali, a verdade que ele tem de cantar as próprias músicas deixa as músicas maravilhosas. Não, cantar as minhas músicas eu gostava. Cantar a música dos outros. Agora eu tô cantando as músicas dos outros. Agora eu canto músicas de todo mundo. Sim, entendi. Aí tem alguns compositores que me seguem, por exemplo, o Carica. O Carica me segue, Sei. meu parceiro. Aí eu tô cantando lá a música do Carica. O cara tá olhando no Instagram. Cara, o que esse cara tá fazendo com a minha música? Aí né? o André Renato. Então a rede social hoje faz com que a gente tenha proximidade dos nossos ídolos. Eu gravei no DVD uma música dividindo com o Salgadinho. Tá. Gravei Naraí, por exemplo. Aí, pô, com o Salgadinho, dividindo os dois coclinhos na cabeça. Eu falei, pô, virei cantor. Uma das maiores vozes, loucura. Né? Com quais desses pagodeiros dos anos 90, maravilhosos, que fizeram um movimento muito importante aqui de música negra, né? De samba no Brasil, um samba mais moderno, um samba mais pop. Com qual desses você gravou também? Gravar? Gravou não, participou de shows, desculpa. Com boa parte. Muita gente, Marquinhos Sensação. Porra, que é lá da Zona Norte, não é? Marquinhos Sensação. Norte, do bairro do Limão. O próprio Belo, fiz sub lá na época que o Ed White tava... Uma voz maravilhosa, né? Pô, eu toquei com Só Pra Contrariar, fui pra Angola com eles, eu fiz sub no Raça Negra, eu fazia muito sub, cara, porque assim... O que é sub, pra quem não sabe? Músico... Tem um amigo meu que tá tocando o fixo daquela banda. Tá. E aí ele tem uma outra substituto. Fazer. Eu sou um substituto, a gente chama de sub. Então, no pagode, por conta do trabalho da minha mãe, eu me afastei um pouco do pagode. Eu começo com o grupo Demorou tocando e com o Gudim, com o grupo Demorou. Tá. E a gente sabe que tem uma diferença entre samba e pagode de linguagem. Uma diferença estética ali. Apenas isso. É a mesma coisa. Só que existe uma diferença estética. E se encontra. Eu acho que é um samba pop. Um samba popular, um samba pro rádio ali. Isso, é uma coisa. Então muda-se a instrumentação, muda-se o jeito de tocar, mas é a mesma coisa. Sim. E tem gente que sabe tocar só uma linguagem e tem gente que sabe tocar as duas. E eu, graças a Deus, sempre, desde pequeno, trabalhei as duas linguagens. Então,
No pagode eu deixo um pouco o pagode de lado no começo, por conta do Gudim, dessas coisas. Eu fui tocar com Carlinhos Lira, fazia com coisas com o Paulinho, toquei com o Paulinho da Viola. E quando a gente é jovem também, a gente quer ser mais sério, assim, né? Vou fazer verdadeiro, né? Talvez, não sei se é o seu caso, assim. E por conta da minha... Não, eu sempre fui maloqueiro. Eu sempre gostei do pagode, nunca teve problema várzea, com isso? Nunca tive. Da beira de campo, eu sempre fui isso daí. Mas... A coisa na minha mãe foi ficando séria para mim. Assim. Entendi. Eu começo muito novo e aí eu começo a pegar... No Gudim, na minha mãe, responsabilidade. No Gudim, eu sou co-arranjador também, já de percussão. Todos os arranjos de percussão são feitos por mim. Qual idade lá? Com 19 anos. Pelo amor de Deus. Todos os arranjos são feitos por mim. Tudo. O Gudim não fazia nada. Na mixagem, eu ia com ele na mix. Então, ele começa a me dar uma responsabilidade e, automaticamente, minha mãe também. Aí, nisso, eu entro na banda da Fabiana Cosa e também tem um arranjo lá. Arranjo percussivo lá. Aí, a galera começa a me dar... Sempre, aí eu começo a tocar com a lambadia, começo a tocar. Então, sempre comecei a ter responsabilidades rítmicas dentro dos projetos que eu trabalhava. E aí isso foi me tirando totalmente da possibilidade de seguir carreira com artista. Então, eu segui carreira um pouco com Sombrinha, 6 meses, fiz algo. Então, era assim, pô, Rafa, o Claudinho Castor, por exemplo, que é um grande amigo meu, pô, cara, tem tal dia eu vou pro Japão e preciso... Vai lá no meu lugar, faz um trampo lá. Então, funciona assim, a gente vai se ajudando ali. Então, com essa coisa de fazer sub, eu toquei com todo mundo. E do samba, em projetos, né, com todo mundo também, em projetos que produtores iam fazendo. Então, você vai conhecendo o seu trabalho como percussionista ali, arranjador, e vão te chamando. E como pagodeiro, eu fiz subir com um monte de gente também. Caramba. E também você, no Camisa Verde e Branco, nas escolas mais tradicionais de São Paulo, você... Eu não sei se é mestre de bateria, mas você foi um cargo abaixo de mestre de bateria? Fui diretor de bateria, Diretor de bateria. Braço direito do meu compadre. Cara... Fernando Neninho. Que responsa, hein? Essa eu acho que é a maior responsa que pode ter, porque é uma apresentação no ano. Uma apresentação valendo no ano. Isso. E como que faz isso? Cara, como que se coordena uma bateria? O que sabe que está acontecendo? Quem está errando? Quem está acertando? Conta aí, revela aí pra gente na prática. A bateria de escola de samba é uma orquestra, né? Sim, eu acho que é uma orquestra que anda. E mais complexa do mundo, porque é um monte de não músico tocando uma música de alta complexidade. Um monte de gente tem outras carreiras. A maioria ninguém sabe, ninguém nunca teve contato com... Não sabe o que é uma figura rítmica, nada. Não sabe solfejar nada. Mas ali tem muitos talentos, porque ouvem música desde pequeno. Claro. Um dos meus educadores, Altino, que é lá de Tatuí, pai do Rafael Toledo, Altino Toledo, ele sempre... Quando meu filho começou a tocar, eu falei assim, Altinão, vou colocar ele na aula de música. Ele falou, Rafael, não bota ele agora não. Sabe o que você faz? Bota ele para ouvir música. Todo tipo de música que você puder. Todo tipo de música. Essa é a maior formação que existe. Ouvir música. Então, a galera da escola de samba, ela cresce ouvindo música. Então, por isso que eles são exímios ritmistas, porque eles crescem ouvindo aquilo. Então, não é difícil. É difícil você fazer essas pessoas, é um pouco mais difícil você fazer essas pessoas entenderem e você desbloquear esse entendimento. Quando essas pessoas... Aí é a hora que separa o joio do trigo. Quem é formador, quem é educador e quem é... Eu acho que essa é a grande dificuldade. É você entender dentro daquele mundo de pessoas quem toca e quem forma. Sim. E também tem que tomar cuidado para não ser muito generalzão, para não tirar a autoestima das pessoas, a confiança das pessoas, que aí elas podem errar. Isso não pode, porque o cara que está errando hoje, ele vai ser o cara que vai segurar a bateria daqui 2 anos, durante 10 anos. Porque existem evolução também. Existe o cara que começa a tocar com 12, 13, 14, 15 anos e com 60 ele não tá mais, ele já está em outro setor. Sim. Hoje eu não toco mais na bateria. Existem características, claro que existe, mas eu queria que você explicasse características das baterias das escolas de sambas. Para um ouvido menos treinado, elas soam parecidas, talvez, num desfile. Mas elas têm personalidade. Tem muita personalidade. As baterias, eu costumo falar do meu chão. Lá no Rio tem várias nuances que são em relação com o candomblé, né? Das batidas. Mas eu costumo sempre, nas minhas viagens, nos meus workshops, falar do meu chão, que é o Camisa Verde e Branco, que é a Barra Funda. Por exemplo, o Camisa tem uma batida peculiar de caixa que tem uma referência a uma batida de orixá, ao Agueré de Oxóssi, mas ela também tem uma influência da cabula.
Então, ela também tem uma influência do partido alto, do pandeiro. E então, o nosso surdo de terceira tem uma... Como o nosso mestre foi um exímio surdista, tocou com Bezerra da Silva, por exemplo, que era um exímio surdista, tocou com Branca de Neve, que era um exímio surdista. Então, dentro da bateria do Camisa, a gente tem uma característica muito tradicional, que é o surdo de terceira livre. Então, a gente tem uma batida de caixa meio afro, no agueré, meio cabula, com uma terceira que é muito relacionada ao corte do tantã. Então, é muito tribal. Então, essas escolas que têm esse tribalismo, elas conseguem se destacar ainda. São poucas, infelizmente. As escolas foram mudando, as que resistiram nesse formato são poucas. Porque vai pausterizando. O que acontece? Sim. Uma vai imitando a outra, que deu certo, e aí vai deixando a tradição. E aí cai naquela coisa da educação de novo. A gente não tem mais educadores, não tem mais formadores. Então, dentro da escola... Porque tem que ter gente que nem você para segurar, não, vai manter assim. E tem gente para tocar também. É. E tem gente para passar. E hoje a nossa mão de obra não existe. Por quê? Não existe mais comunidade dentro da escola de samba, na sua grande maioria. Existe comunidade na internet. Existem grandes seguidores na internet, pessoas que aparecem na quadra na época do ensaio e pessoas que aparecem na quadra na época do desfile de escola de samba. Mas a maioria das escolas não existe um trabalho de educação musical. Não existe nem roda de samba numa escola de samba. Que dirá um projeto de formação de canto, de formação de cavaquinista, de violonista. E é uma coisa que a gente vai mudar essa realidade no Camisa Verde e Branco. Aquele hoje. trabalho de ano inteiro, de fazer uma roda de samba, de aproximar as pessoas da música, da escola, da história da escola. E formar profissionais para daqui 5, 10, 15, profissionais 20, de cenografia. 30, de todos os setores. Essa é a grande função da escola de samba, né? Então, a grande dificuldade é essa, é você conseguir fazer com que essas pessoas, com que esse material humano se entenda, dialogue, porque tem muita vaidade, tem muita coisa. Porque então é difícil. É uma relação de poder também, uma escola de samba, né? Então não é só gente ali te abraçando ali, é uma treta política eterna, né? A gente ganhou agora recentemente meu compadre agora, que é um dos... Quem que é o novo presidente? São 3 presidentes. Um é o Carlos Alberto Xará, filho do meu padrinho Carlos Alberto Tobias, descendente direto da família Tobias. Sim. O outro é o Luciano de Jesus, irmão da Pati de Jesus, que é uma grande jornalista. Pati de Jesus, sim. Exatamente. Luciano, que é um grande amigo. Foi grandes entrevistas Pati de Jesus, no rap, no samba, Exatamente. Na música popular. O irmão dela, o Luciano, fundador do Samba da Feira, que é um projeto sensacional de resgate também, de pertencimento da Zona Norte, muito importante. Também é presidente, que é bisneto do Dionísio Barbosa, nosso fundador de 1914. Então, mais uma família resgatada de volta para o Camisa. E o Fernando Roberto Moreira. Olha ali, ó. Olha aí. E o Fernando, o nossa esquerda. Esses 3 aí são esses 3. Carlos Alberto Xará. No meio, o meu compadre, o Fernando Roberto Moreira, Fernando Neninho, filho do mestre Neno, que é o meu mestre, que me ensinou tudo que eu sei. E o Luciano de Jesus, ali. O nosso amigão, parceiro, irmão da Pati. E aí, como que vai ser o futuro do Camisa Verde nos próximos anos? Se tudo der certo aí, o que vocês pretendem? O novo grupo, né, que você é próximo, que é da sua chapa. Sim, são meus amigos, meus irmãos. É um momento de trazer a comunidade de volta. Então, se você for Camisa Verde e estiver assistindo essa entrevista, onde quer que seja, é o momento de voltar para casa. Nós estamos voltando, nós somos um símbolo de volta. E, assim, nós somos chão do Camisa, cria do Camisa, e tudo que a gente deve ao Camisa. Então, onde a gente chegou hoje, a gente quer chegar muito mais longe na nossa parte profissional, mas a gente acredita que possa entregar muito mais pro Camisa Verde. Maravilha. Hoje do que a gente já pôde entregar um dia, hoje com muito mais responsabilidade. Então, Camisa Verde vai estar com as portas abertas aí durante o ano. Para qualquer pessoa, o tempo todo vai ter oficina, a gente vai mudar, vai fazer Qual que é o poder transformador de uma sociedade que uma escola de samba pode ter? Porque as pessoas falam muito de escola de samba, elogiam muito as escolas, mas parece que elas ficam meio esquecidas, né, durante o resto do ano para o grande público. As escolas de samba, em geral, deveriam ter um trabalho o ano inteiro, trabalho social, trabalho de transformação social que fez com a sua família, por exemplo. Sim. Então, ela tem esse poder, né? De melhorar a vida das pessoas, de mudar a vida das pessoas. Mudou a minha, assim. Mudar, em geral, pessoas periféricas. Mudou a minha, porque o Camisa me entendeu... Quando eu começo como um formado pelo Neno, aprendendo a tocar lá na parede, a batida de caixa ali, tal. E ali eu aprendo como que funciona uma máquina de soldar. É o primeiro contato que eu tenho
com o trabalho, o primeiro contato que eu tenho com o ritmo, o primeiro contato que eu tenho com tudo, e é ali o primeiro contato que eu tenho com a profissão, que é ser educador. Porque depois a gente começa a repassar, a gente repassa para o amiguinho. Isso vai repassando, isso vai repassando. E hoje tem tantos músicos que tocam. Hoje lá no Pagode dos Meninos, a gente contrata músicos para tocar com a gente, e aí daqui a pouco chega, pô, esse moleque, caramba, esse moleque, o Titico, ele tinha 9 anos, corria lá, já tá tocando com a gente, estamos levando os moleques para tocar em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, não sei aonde. E aí você olha para trás e fala, caramba, esse moleque tocava na bateria mirim, cara. Uma dificuldade de vocês, talvez vocês do Camisa Verde e Branco, talvez que a Barra Funda é um bairro muito gentrificado hoje em dia. Era um bairro de quebrada, sei lá, 40 anos atrás, 30, era um bairro considerado afastado, e hoje é um prédio atrás do outro, né? Prédios não populares, né? Prédios mais chiques, assim. Isso é o bairro está mudando. Tá. Para melhor e para pior, sei lá, aí depende do ponto de vista das pessoas, mas isso interfere na escola de samba, no conceito de comunidade, talvez. Interfere muito. Afastando os mais pobres para bairros mais distantes. O Camisa, assim, interfere muito. Inclusive, de frente para a quadra, a gente tem um prédio hoje de alto padrão que só mora desembargador, juiz, advogado. E uma das dificuldades que a gente tem é que a gente não pode fazer barulho depois das 10. Então, eles nem ligam para o juiz, eles são o próprio juiz. Eles são os próprios juízes. E aí, em alguns outros momentos, a gente teve algumas dificuldades administrativas na escola, então a gente tem que andar, né, na manha. E agora, por conta também da fábrica do samba, a gente já consegue... Que é ali pertinho. Levar, que também que é ali pertinho. Mas existe sim uma grande dificuldade. Mas é outra coisa, né? A fábrica do samba é outra coisa, não é o barracão de vocês. Né? Então existe uma grande dificuldade sim, e porque no passado a Barra Funda era a área da várzea, né? Era várzea, onde né? moravam ali os trabalhadores de fábrica, só que hoje isso mudou. E cheio de campo de várzea. Cheio de campo de várzea, onde eu joguei muita bola, inclusive. Craque? Eu já fui muito bom nisso. Continua. Eu já fui muito bom nisso. Já vi jogando, viu? Bom jogador. Eu já fui bom nisso. Hoje o joelho não me permite, cotovelo, nada. Mas ainda continuo jogando uma bola ali. E vamos voltar com o time do Camisa Verde, que é o mais legal. E para terminar, eu queria que você falasse alguns nomes que para você são fundamentais. Tem um amigo nosso em comum, que é o Douglas Germano, que eu falei no começo, que fez um disco, né? O Escumale, fez os outros discos, a carreira dele toda, que você conhece mais intimamente do que eu. Que é um grande nome. Eu queria que você falasse outros grandes nomes que você tocou junto, assim, que você realmente gosta pra caramba, assim, gosta de ouvir. E o que você gosta de ouvir além do samba? Eu acho legal o pessoal na roda, assim, às vezes, camisa do Ramones. Pode crer. Né? Esses dias eu tava com a camisa da Amy Winehouse. Boa. Eu sou viciado na Maravilhosa, Amy né? Winehouse. E eu tive o prazer... prazer... que não gosto muito de música estrangeira, amo. Eu tive o prazer de assistir um show da Amy Winehouse e toquei com a The Dap Kings. Meu Deus. Um salve pro Bink, um salve pro meu amigo Gabe. Eles conheceram, quando eles vieram pro Brasil tocar com a Sharon Jones, eu toquei com a Sharon Jones também. Que maravilha. E a The Dap Kings, que é a banda da Amy House, aqueles maravilhosos de terno, 2 metros de altura. Aquelas dancinhas. Então Caramba, velho. Estive num almoço de ação de graças com eles lá em Nova York, também no Brooklyn. Thanksgiving, exatamente. Tive essa oportunidade. Toquei com a Sharon. Então, respondendo a sua última pergunta, eu gosto muito de Amy Winehouse, gosto muito de Alicia Keys, gosto muito de Sharon Jones. Em relação à música americana, não tenho muito contato. Agora, eu ouço Racionais muito. Racionais, o maior grupo. Para mim é o maior grupo da história de São Paulo. Para mim também, com certeza. Racionais e Fundo de Quintal, para mim, são as duas... Os baluartes aí. Exatamente, não tem pra onde correr. E eu gosto muito de música latina. Eu ouço muita salsa. Que legal. E música brasileira, né? Djavan pra caramba. Djavan é incrível, que Djavan é inimitável, né? Nossa, o Gilberto Gil. Fui no show da Maria Bethânia e do Caetano Veloso recentemente. Parecia criança, chorava. Eu gosto muito. Então, eu sou muito eclético, assim. Eu gosto de música boa. Tenho ouvido muito músicos atuais, assim, coisas atuais que eu gosto de ouvir. Discos que estão sendo premiados, eu estou sempre também ouvindo para saber o que a galera tá curtindo, o que a galera tá fazendo, como tá produzindo. E só para terminar de verdade agora, há um estereótipo que a figura do sambista, que o Douglas Germano, para falar de novo dele, o Douglas Germano combate... esqueci de falar do Douglas. Sim, Douglas, gênio, né? O Douglas para mim é com certeza, eu costumo... Quando eu pude fazer um arranjo para uma música do Douglas no disco dos Batuqueiros, que eu sou cofundador. Chegou a hora do pau quebrar e eu costumo, às vezes, sou eu quem apresento ele no palco, eu costumo dizer que o Douglas é o melhor percussionista, o melhor compositor da nova geração há anos.
Eu também acho. Eu acho que ele é o nosso Chico Buarque de 2010 pra frente. Ele, pra mim, é sensacional. Ele pra mim, são álbuns muito alto nível, né? De muito alto nível. O Golpe de Vista. Não, ele é sensacional. E ele foi mestre de bateria. Sim, ele foi mestre do Águia de Ouro. No Águia? No Águia de Ouro, no ano que ele foi mestre de bateria e compositor do samba. Então, o cara que faz o samba e é o mestre da bateria é o cara que bate os canteiros e vai na área cabecear. E ele é esse cara. E faz aquelas letras também. E ele é maravilhoso. E ele joga muito a bola e ele compõe muito e toca muito. E foi meu primeiro professor. Então, com certeza, o Douglas Germano é o meu maior ídolo na música. Desses que você teve contato. Desses que eu tive contato é o Douglas Germano. Que maravilha, não, ele é gigante. Eu acho que é isso. Ah, tá, não, esqueci. Ele combate muito isso, esse estereótipo que o sambista só tem que ser aquele cara meio sorridente, e pra lá também tem esse, não tem nada contra, mas esse não é o único modo de ser sambista. Não. Sambista também pode ser um cara sério, o Elton Medeiros era um cara seríssimo. Exato. Né? Então eu tive a oportunidade de tocar e gravar com o Elton Medeiros, maravilhoso. E né? ele que me ensinou a tocar caixinha de fósforo, e eu levo isso como um legado até hoje. Todos os meus arranjos, inclusive do disco novo da minha mãe, tem uma música minha, do meu irmão, em parceria com Bruno Ribeiro. Um salve ao Bruno Ribeiro. Exatamente. Aí, Bruno Ribeiro, maior torcedor do Guarani, vivo e Tive a honra de ser parceiro dele numa música chamada Pra Embalar a Nação. Compositor dos bons, né? Maravilhoso. Eu odeio ele porque, porra, eu acho que eu escrevo bem, mas quando eu vejo o texto dele jornalístico, é uma humilhação. Imagine agora eu ter uma oportunidade. Eu sou letrista, né, quando eu faço música. Embora essa parceria nossa foi com melodia. A primeira parte da melodia é minha. E na minha melodia eu não consegui colocar letra. Aí eu falei... Bruno, por favor. Aí ele mandou e arranjo meu e do meu irmão também. Pô. E eu tenho a caixinha de fósforo lá que eu gravo. Aprendeu só com o Elton Medeiros? Aprendi com o Elton quando eu tinha 7 anos tocando com o Douglas Germano e o Carlinhos Vergueiro. E como você acha esse estereótipo de sambista que as pessoas têm na cabeça, assim? Tá coisa do passado, né? O sambista, ele representa o seu momento. Sim. Isso o Douglas também fala. Eu visto que é meu. Eu visto, não tem como eu me vestir com sapato bicolor se eu estou vivendo hoje. Você vai usar um Nike. Eu vou usar um Nike, exatamente isso. Nem se são Nike. Exatamente isso. E eu vou usar uma camisa do Jorge Aragão. Você não vai usar um chapéu Panamá necessariamente. Porque não sou eu. E tá tudo certo com quem for. E para quem for, tudo certo. Mas então, não é o único modo. A gente tem que entender que o samba, ele é atemporal. Então ele vai ter o sambista de 1910, ele vai ter o sambista de 20 e vai ter o sambista de 2047. E talvez o sambista de 2047 use cabelo moicano laranja. E tá tudo certo. E ele é sambista. E ele é sambista. O que você precisa fazer para ser sambista? Ser sambista. E como que você é sambista? Estando dentro do samba. Essas pessoas que costumam dar estereótipo, geralmente não estão dentro do samba. São pessoas que querem falar e que nem colocar... Folclorizam samba. Folclorizam. Nós que somos sambistas, a gente se entende, a gente se conhece. Não é pela roupa. Não é pela roupa, é pelo olhar, é pela devoção à obra do Arlindo Cruz, que é a mesma devoção à obra do Candeia. É a mesma devoção. Que é o mesmo, que a gente vê o mesmo brilhantismo das coisas do Cartola nas coisas do Sereno do fundo de quintal. O maior sambista de todos os tempos? O maior sambista de todos os tempos, para mim, chama-se Antônio Candeia Filho. Que o Sombrinha vai fazer um espetáculo agora no Sesc Pompeia. Maior de todos. Maior de todos. E maior de todos ideológico também, né? Todos. Um defensor. Não é só a música. Maior de todos. É todo o conjunto. Claro que samba não é só a música, samba é todo... E ele mostrou também pra gente uma coisa que é muito importante, que é que você ainda pode mudar enquanto é possível. Porque o Candeia é uma figura muito emblemática, mas também uma figura historicamente complexa, controversa. Então ele também mostrou pra gente uma outra realidade também. Então ele pra mim é o maior exemplo, porque ele era um filho da puta. Era bravo. E depois ficou, né? Ficou mais tranquilo. E entendeu isso. Isso, percebeu os erros do passado. Os erros do passado, e que isso é o mais importante. Sim. E aí, através da música, a gente vê, né, as duas etapas do Antônio Candeia. Então, para mim, o maior sambista de todos os tempos, Antônio Candeia Filho. Rafa Moreira. Bruno, obrigado. Muito obrigado. Estivemos aqui com o Rafael Moreira, do grupo, vamos lá, me ajuda aí, Batuqueiros e Sua Gente. Pagode dos Meninos. Pagode dos Meninos. Da chapa vencedora agora do Camisa Verde e Branco. Democracia venceu. Axé. Isso aí. E tantos outros projetos musicais, do Projeto Batuco, que ajuda tanta gente com um projeto tão importante. Para ver sua rede social é @umtalmoreira, o número 1. Número 1. TAL Moreira. Isso. Sabe tudo sobre você ali. E agradeço a você que assistiu até aqui. Para saber mais, acesse gazetasp.com.br ou entre em nossas redes sociais. Um abraço, obrigado, Moreira. Valeu, Brunão.
Tchau!